Gente, boa tarde. Geralmente os nossos amigos que nos assistem pelo YouTube estão acostumados a ouvir um bom dia. Mas como amanhã nós vamos ter umas atividades diferenciadas, nós antecipamos a nossa palestra de sexta-feira de manhã para hoje, quinta-feira de tarde. Nós já estamos falando para vocês há mais ou menos uns 3 meses, que foi todo mês de abril, de maio, de junho e entramos em julho, nesse curso de crescimento emocional, por assim dizer. Aproveitar para falar que nós vamos começar um curso para as pessoas de fora, que não só queiram essa parte de crescimento emocional, mas também querem a parte de aconselhamento. O curso de aconselhamento e crescimento emocional estamos divulgando para começar em agosto, já temos alguns inscritos, mas ainda dependemos de alguns outros para fechar o número mínimo de alunos. Esperemos conseguir completar esse número, se não conseguirmos, iremos adiar, mas lembrar que esse curso está sendo oferecido para o público externo. Então já estamos aí mais ou menos aí uns 3 meses, mais um pouquinho de 3 meses, falando sobre saúde emocional, sempre às sextas-feiras. É claro que para vocês não é só esse curso, né? A gente tem outras atividades, outros cursos, outras experiências, outras vivências, outros exercícios. Inclusive eu estava conversando essa semana com alguns alunos. Eu estive aqui na terça de manhã e fiz uma palestra sobre emoções com base num personagem da Bíblia. Até para combinar com a Ana, de repente até começar a gravar essas aulas. Seria a psicologia da Bíblia, ou a psicologia a partir dos personagens da Bíblia. Então, brevemente a gente vai estar incrementando viabilizando também a gravação dessas aulas. E dando continuidade a esse trabalho nosso, que geralmente acontece às sextas-feiras, hoje nós vamos falar sobre o medo. Se eu não me engano, nós já falamos sobre ressentimento, falamos já de uma situação específica, de um sentimento específico, que é o ressentimento. Tivemos 2 aulas nas últimas 2 sextas-feiras falando de ressentimento. Eu já falei de culpa também, né? De culpa. Antes do ressentimento, foi antes do ressentimento, culpa. Então já falamos, dentro dessas emoções específicas e sentimentos específicos, já falamos de culpa e de ressentimento, incluiu raiva, né? Falamos um pouquinho de raiva, falamos um pouquinho de tristeza, mas o tema específico era ressentimento. Falamos de perdão, que também é um sentimento, explicamos isso na última aula. E hoje eu falei para vocês que nós vamos começar a falar sobre medo. Tô certo? Então tá, vamos lá. Medo é a emoção mais universal que existe. Medo e raiva são as 2 emoções mais conhecidas e mais universal, que nós partilhamos inclusive com o São Francisco de Assis, diria, com os nossos irmãos animais. Mas para não ofender o valor de ninguém, né? Com os nossos amigos em comuns nesse planeta Terra chamado animais. Os animais também sentem medo. Nós vamos hoje dar uma introdução do que é o medo e a partir de hoje e provavelmente nas outras aulas iremos falar dos transtornos do medo ou os transtornos de ansiedade. Então vamos começar falando do medo propriamente dito. A emoção natural e saudável de medo. O que é o medo? O medo, em primeiro lugar, é uma emoção. Uma emoção. É uma emoção automática. É uma emoção que eu não faço uma escolha consciente de tê-la. Ela acontece espontaneamente.
naturalmente, automaticamente, quando eu estou diante de um perigo real e iminente. Hoje de manhã nós estávamos falando, né, sobre William James, sobre emoções, e nós dizíamos que William James falava: a pessoa vê um urso, e por ver um urso essa pessoa corre. Depois ela toma consciência do que ela está sentindo no seu corpo, e aí a pessoa chama isso de medo. Isso nós falamos na aula para um outro curso. Mas é isso que acontece, sem tentar explicar tanto, sem tentar detalhar tanto. Você vê algo que é perigoso, como um urso, por exemplo, o seu corpo se prepara para lutar ou para fugir. São as chamadas reações de luta e de fuga. Quando você olha o perigo, de acordo com a neurociência atual, você olha o perigo, você vê o perigo. Quando você vê o perigo, aquele sinal de perigo, ele vai, em primeiro lugar, atingir o seu cérebro numa região chamada tálamo. O tálamo, sem que você tenha consciência, você ainda não, isso não chegou à sua consciência, porque é muito rápido. É difícil a gente entender isso, porque é tão rápido que a gente não percebe que é uma diferença de tempo. É a mesma coisa que quando eu acendo uma luz. Quando eu ligo o interruptor, automaticamente eu vejo a luz acender, e parece que é simultâneo, mas não é. Quando eu ligo o interruptor, há um tempo, são microsegundos que a eletricidade vai, né, a eletricidade que está barreirada, que foi embarreirada ali, que ela começa a correr de novo até chegar lá. É grosso modo, obviamente, né? Mas para a gente não vê essa diferença de tempo. Mas quando eu vejo o perigo, o sinal primeiro ele vai ao tálamo, e esse sinal eu não tenho consciência dele, ele vai ao tálamo. O tálamo manda um sinal para uma outra parte do meu cérebro chamada amígdala. Não é as amígdalas da garganta, tá, gente? É uma outra amígdala. Uma amígdala que está no cérebro. Manda um sinal para a amígdala. A amígdala é a central do medo. E isso eu ainda não tive consciência. Aquele sinal que eu vi ainda não chegou na minha consciência, ainda não chegou na parte onde é processada a informação, o córtex pré-frontal. É chamado pré-frontal porque ele fica na frente, na parte daquilo que a gente chama de frente da cabeça. Por isso que é chamada frontal, porque está na frente. Antes de chegar no córtex pré-frontal, o pré-frontal, essa parte do nosso cérebro que está na frente, é que é responsável de analisar, processar, entender e tomar decisões conscientes. Antes de chegar na minha parte consciente, para eu tomar decisão consciente, a amígdala já recebeu a informação, a central do medo, ela já recebeu a informação e ela manda um sinal para o sistema nervoso autônomo. Quem é o sistema nervoso autônomo? É o sistema nervoso responsável pela nossa resposta vegetativa, ou autônomo, como o próprio nome já diz. Seu coração está batendo aí? Tá? Quem está dando comando para o seu coração bater? Expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Você está respirando? Quem está dando comando para inspira, expira, inspira, expira? Você comeu agora de tarde? Meio-dia? Obviamente que comeu, né? Aqui no QG tem comida e comida boa. Hoje especialmente estava muito boa. Então, o teu organismo está dando comando de digestar, né? De peristaltar. Todo esse comando está acontecendo sem que você tenha preocupação. Você não fica com a sua parte consciente. Agora respira, agora bate o coração. Até quando a gente tenta fazer isso em algumas coisas que a gente tem o poder de controlar conscientemente, se a gente tentar fazer, atrapalha e deixa de fazer outras coisas. Se você, por exemplo, quiser controlar a respiração, que às vezes é necessário, a gente vai ver isso mais adiante, às vezes é necessário tomar esse controle. Se tentarmos fazer isso,
a nossa atenção vai se voltar para... A nossa atenção consciente vai se voltar para a respiração e vamos deixar de fazer outras coisas. Para a nossa atenção poder estar voltada para outras coisas, como por exemplo assistir essa aula agora, quem está comandando a sua respiração é o sistema nervoso autônomo. Quando o sinal de perigo chega na amígdala, a amígdala manda logo esse sinal para o sistema nervoso. Olha só, corre! Então as reações já começam automaticamente, seu coração começa a bater mais rápido, a sua pressão sanguínea ela sobe, há uma dilatação das suas pupilas para poder enxergar melhor e focar no perigo. A sua atenção se desvia de todas as outras coisas e ela se foca no perigo. Os seus músculos, ele recebe uma quantidade maior de sangue e de açúcar, de energia, para você ter mais força para lutar. É por isso que a gente fica pálido de medo, porque o sangue sai das regiões periféricas, onde não é necessário, e vão para os músculos. A pessoa para de peristaltar, é por isso que às vezes dá aquela sensação de... Já ouviu falar na expressão caguei de medo? Todo o seu organismo ele se prepara para fugir ou para lutar, se for necessário. A amígdala, ela manda um sinal para a sua pituitária, que é uma glândula que fica na base do cérebro, que essa glândula comanda todas as outras glândulas. Então começa uma orquestra, uma sinfonia, começa a ser tocada no seu organismo. A pituitária manda um comando para as suprarrenais, dizendo libera adrenalina e outros hormônios, cortisol e outros hormônios, libera, avisando a todas as partes do corpo para manter a situação de emergência enquanto o perigo não for eliminado. Quando isso tudo acontece, um pouquinho depois a mensagem chega no teu cérebro, ou melhor, no seu córtex. Aí você, olhando bem o córtex, começa a avaliar a situação e cara, não é um urso. É apenas um boneco. É um boneco de urso, não é um urso de verdade. Aí o córtex manda um sinal para a amígdala. Pode se acalmar, relaxa. Só que até a amígdala receber esse sinal e de se desarmar, isso demora um tempo, mas vai se desarmar. Então o medo é uma emoção saudável e natural e necessária para nós nos livrarmos do perigo. Até aqui tudo bem? Bem. Porque se não fosse o medo, se nós não tivéssemos medo, nós veríamos um urso, continuaríamos caminhando normalmente e o urso viria, né? Uou, já era ser humano, já eram nossos ancestrais. Pensou nossos ancestrais lá na África. Se vocês não sabem, né? Nós somos descendentes lá, nossas origens são na África. Nossos ancestrais lá nas savanas africanas, né? E aí aquele leão, e que nada, não estou nem aí para o leão vinha e Então o medo é um mecanismo necessário à nossa sobrevivência. O medo faz com que a gente se afaste, corra, ou até, se for o caso, enfrente o perigo. Já viu aquele animal quando está encurralado, ou se você já perseguiu algum bicho, principalmente rato, que quando ele vê que não tem saída, ele está fugindo apavorado com medo. Quando ele se encontra num cantinho, que ele vê que não tem saída, o que ele faz? Ele parte para cima, meu amigo. Aí você que fica com medo. Porque aí o que era reação de fuga passa a ser reação de luta, de sobrevivência. E a força de um animal acuado, ela é redobrada não só do animal, mas do ser humano também. Reações de luta ou reações de fuga é uma emoção natural, uma emoção necessária e uma emoção saudável. Aliás, tudo que Deus faz é saudável. Então não há nada de errado com medo, foi uma emoção criada por Deus. A possibilidade da emoção existir foi Deus que nos deu essa possibilidade. Até aqui tudo bem? Isso é necessário numa guerra também, cara, tem que ter medo.
Exatamente. O que acontece é o seguinte: em situações de que você precisa enfrentar grandes perigos, nós já falamos aqui para vocês e vamos voltar a falar, você aprende então a administrar o seu medo, né? Aprende a administrar o seu medo, como acontece, por exemplo, com soldados, com pessoas que estão em situações de guerra, como os americanos recentemente estavam no Iraque. Não só eles, né? Eles é porque têm a condição de receber o treinamento, mas aqueles que estão sendo também invadidos, que estão vivendo em situação de guerra, e é algo que a gente vive hoje em dia. Né? Ontem eu estava, na hora do almoço, minha esposa ligou o RJTV, e algo que a gente não deve fazer, a gente fez por uma distração. É você, na hora do almoço, ligar a RJTV, é uma coisa terrível, porque abre-se as notícias: criança morta, criança baleada, tiroteio, policial morto, pai de família morto, a guerra urbana. Aí você comendo, ouvindo só notícia ruim. Isso não te faz bem. A gente estava de manhã preparando a aula virtual para os nossos alunos do próximo curso, explicando um pouco de William James, aquela parte que ele está certo, uma parte que nós entendemos que é a parte que ele fala que tem tudo a ver com a nossa vida, porque toda teoria ela é parcial, e eu acho que elas se completam. Então William James ele fala que há certos comportamentos que criam sentimentos. Então você está comendo, na hora da comida, uma hora que você podia estar ouvindo uma música suave, conversando, você vai comendo e ouvindo, e aquilo provocando sentimentos ruins, porque quem que vai ter sentimentos bons diante de notícias tão ruins? Agora veja só, você vai falar assim: como você não acabou de falar que toda emoção é boa? Toda emoção é boa, não quer dizer que todo sentimento é bom. É o que a gente vai falar daqui a pouco. Porque o que é medo natural, ele pode se transformar em problema, que a gente vai falar já, vou começar a falar isso para vocês. Ele pode se transformar num problema. O medo é bom, mas a fobia já não é boa. O medo é bom, mas a fobia não é boa. Por que a fobia não é boa? Porque a fobia, ela é a emoção do medo agregada a crenças, agregada a fantasias, agregada a valores, agregada a outras coisas. E os dois juntos, a emoção mais a agregação de certas crenças, cria o que a gente chama, ou tem chamado de sentimento. Então a fobia não é só uma emoção, a fobia é também um sentimento. Nós vamos, já vou falar isso para vocês. Só queria voltar um pouquinho. Eu estava falando sobre ver televisão. Então eu estou vendo televisão. Na hora da comida, ao invés de voltar a minha mente para coisas boas, eu estou voltando a minha mente para a desgraça. Isso vai provocar emoções. A emoção pura, ela não é errada. O problema é que a informação que está sendo agregada, morte de criança, violência urbana, isso gera inclusive insegurança. Você já fica preocupado com a tua vida. Gente, daqui a pouco eu vou trabalhar, daqui a pouco o meu neto está indo para a escola. Nós vivemos numa situação de guerra. Você falou de guerra, né? Nós vivemos uma situação de guerra. E aquilo que é tão natural como medo acaba se transformando numa fonte de desgaste, que é o estresse. Vamos falar isso para vocês também. O estresse é uma fonte de desgaste físico e emocional, psicológico. O estresse mata. E aí você precisa aprender. Você está nessa guerra urbana que causa o estresse, que já não é medo. Começa pegando aquilo que é natural, que é a emoção do medo, e se transforma em estresse. Aí você precisa de instrumento para poder aprender a lidar com isso. Nós vamos falar isso para vocês. E algumas pessoas, elas sem aprenderem essas técnicas, elas parecem que perdem o medo naturalmente, enquanto outras ficam apavoradas. Está dentro de casa, houve um cano de descarga de uma moto, pá, pessoal, porque ela já está sobressaltada, ela já está apresentando um quadro de síndrome de pânico, ela já está apresentando um quadro de pânico.
pessoa se fecha em casa, fica inseguro, né? E começa a passar mal e começa a ter problemas cardiovasculares, problemas no seu sistema digestório, do nível de ansiedade, do nível de estresse que vai aumentando. Enquanto essas pessoas, tem outras que começam a ficar indiferentes a tudo isso. Parece que desarmaram a amígdala. Eu não sei se vocês já perceberam em algumas reportagens de televisão, a polícia entrando em determinadas comunidades e as pessoas estão sentadas na calçada calmamente olhando aquela cena. Enquanto tem outros que estão apavorados, correndo, tem alguns que ficam assim. Já se acostumaram. Ou seja, desarmaram aquilo que era tão natural. É como se assim, olha só, eu só tenho dois extremos. É como se eu só tivesse dois extremos. Ou o extremo de ficar sobressaltado o tempo todo e adoecer, ou o extremo da indiferença. E aí eu perdi a capacidade de sentir medo. Então eu lido com perigo, o cara está dando tiro e eu não estou nem aí. Porque o mecanismo de defesa dele pode ser um mecanismo de defesa, que já é uma outra área, né? Que é o que eu tenho falado para vocês. Pode ser uma negação, pode, mas eu acredito que é algo mais profundo. Não, também não acredito que seja a fé, não, assim, porque a fé, vamos prestar atenção, gente, por favor, senão me atrapalha aqui, tá? Eu sei que talvez o público não entenda esse tipo de parada, né, de intervenção, é que eu estou num grupo um pouco mais infantil e eu preciso dar uma paradinha e pedir a ajuda deles. Me desculpe, você que nos assiste. Vamos, senão me atrapalha aqui, eu perco o fio da meada. A fé é uma outra coisa. Aliás, tem um versículo do livro do Provérbio que diz assim: o avisado vê o mal e se esconde. O prudente, ele vê o mal e ele se esconde. Um psiquiatra, terapeuta chamado Paulo Gaudêncio, falando sobre medo, ele diz o seguinte, numa palestra dele para o Café Filosófico, ele diz o seguinte: quando você tem medo, você vê um perigo, você tem medo, você naquele momento avalia suas forças. Se o perigo é maior do que suas forças, você deve fugir. Se o perigo é maior do que suas forças, você deve fugir. Se você enfrenta, isso é ser inconsequente, isso é irresponsabilidade. Se o perigo é menor que as suas forças, e você foge, isso é covardia. Interessante, né? Se o perigo é maior que as suas forças, mesmo assim você enfrenta, isso é imprudência. É o que o livro de Provérbios diz: o avisado vê o mal e se esconde. O prudente vê o mal e se esconde, mas o louco, ele vai lá e sofre o dano. Agora, se você avalia o perigo e ele é menor que suas forças e você corre, você é covarde. É o que diz Paulo Gaudêncio. Então essas pessoas não é fé, porque a fé não significa que você vai enfrentar o perigo. Eu estou vendo o tiro comer solto ali, não, eu vou passar porque eu tenho fé em Deus. Isso não é bíblico, não. A Bíblia diz: o avisado vê o mal e faz o quê? Se desvia do mal, se esconde. Isso não é fé, não, isso é imprudência. Não confundir imprudência com fé. Mas eu acho que essas pessoas é algo mais. Essas pessoas que elas ficam vendo tiroteio e ficam inertes, paralisados, olhando como se fosse algo comum. Isso é algo que acontece em situações também de guerra, em países que são invadidos. Acontece porque parece que, de certa forma, eu estou falando algo que eu não tenho dados científicos, dados, né, concretos do que acontece no cérebro. Parece que é como se a amígdala falasse assim: pô, eu fico me alarmando aqui o tempo todo desnecessariamente, então vou ficar quietinho aqui. Então são os dois extremos: ou eu me apavoro o tempo todo, ou eu começo a ficar indiferente. O negócio é achar o meio termo, mesmo em situações complicadas como a gente vive, achar o meio termo, ou seja, manter ainda o medo, mas aprender a administrar esse medo para que a gente não adoeça.
vai ser uma de nossas propostas nessas nossas aulas. A primeira coisa, o medo é uma emoção inteiramente natural. O medo é uma emoção natural que acontece espontaneamente quando nós estamos diante de um perigo real e iminente. Mas existem as disfunções do medo ou as disfunções de ansiedade. O que eu chamo de disfunções de medo, nos manuais técnicos chamam de disfunções de ansiedade. Mas eu acredito que a própria ansiedade em si já é uma disfunção do medo. Deu para entender isso, gente? Você vai abrir um livro de psiquiatria, você não vai ouvir essa palavra, disfunções do medo. Você vai ouvir a palavra disfunções de ansiedade, tá? Porque a ansiedade aí está sendo usada como sinônimo de medo. Nós estamos fazendo uma diferença. Eu estou dizendo que medo é uma coisa e ansiedade é outra coisa. E o que é então a ansiedade? Aliás, eu vou pegar duas coisas, ansiedade e fobia. O que é ansiedade? O que é uma fobia? Depois nós vamos falar também de síndrome de pânico para vocês, do pânico, da síndrome do pânico. Vamos falar do transtorno generalizado de ansiedade. Vamos falar do transtorno obsessivo compulsivo, ou tal do TOC. E vamos falar de estresse pós-traumático e de estresse. Anotaram aí que é coisa pra caramba, deu para anotar? Depois eu volto para falar para vocês, para ganhar tempo aqui no vídeo, depois eu volto a dizer para vocês. Então, hoje, nós vamos dar uma introdução na fobia e na ansiedade. Tá? Na próxima aula, provavelmente vai ser uma aula muito voltada para o espiritual. Vamos usar muitas coisas espirituais, porque nós vamos falar de uma coisa que eu chamo de ansiedade objetiva. O que é isso? Para a gente entender essa tal de ansiedade objetiva, a gente precisa então fazer os nossos conceitos. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela pode ter um caráter fóbico. Ela pode ter um caráter fóbico quando essa ansiedade é ligada a algo da ordem do imaginário. Para a gente entender melhor, ainda vamos definir a fobia. A fobia é uma reação de medo, é a mesma reação, é o mesmo medo, mas o perigo ele não é real, ele é da ordem do imaginário. Então veja só, a fobia é o mesmo medo, é uma reação involuntária. Eu não escolho agora eu vou ter medo, agora eu vou ter fobia, é involuntária, é uma resposta involuntária. Tudo aquilo que acontece, o coração bate mais rápido, a pressão sanguínea, né, sobe, adrenalina, não adrenalina, né? Todas as reações que eu já descrevi até agora acontecem na fobia. A única diferença é que o objeto, aquilo que me causa medo, não é da ordem da realidade, a realidade que a gente conhece, tá, gente? A realidade convencionada por nós, seres humanos, que isso aí é uma outra complicação que eu não quero nem entrar nisso, né? Ou seja, que realidade é essa? É que o leão, ele mata, né? Um tiro de bala mata, o carro, se você atravessar na frente do carro, ele vai te ferir, ele vai te matar. Essa é a realidade. Então, a fobia é o mesmo medo. As reações são as mesmas. O que é difícil para algumas pessoas entender, por exemplo, a pessoa tem medo de elevador. Então, até onde a gente sabe, né, dentro dessa nossa realidade, o elevador é um meio de transporte seguro. Aliás, um dos mais seguros que existe. Se não é o mais seguro que existe. Então, logo, o medo de elevador, ele não é um medo objetivo. Ele não está voltado para um perigo real. É um perigo que é da ordem do imaginário. É um perigo que só a pessoa sabe que perigo é esse. Eu conheci uma mulher que estava trabalhando em porteira, ela tinha medo de viaduto. Ela parou na guarita e falou pro cara: tô até sem graça de pedir, você pode dirigir meu carro e atravessar o viaduto, que eu tenho fobia? Aí a pessoa que não entende isso fala assim: não, mas você tá vendo que é seguro aqui, ó. Adianta? Não. Desse jeito? Não adianta. Porque o que está na mente da pessoa, só ela sabe. Aliás, nem ela sabe. Nem ela sabe. É preciso que se descubra o que está ali escondido, que se descubra a real fonte do medo para poder resolver. Isso a gente vai falar quando a gente vai falar para vocês de fobia. Vai ter uma aula só sobre fobia. A gente vai voltar em fobia.
Hoje é só a introdução. Aí vamos falar de ansiedade. A ansiedade, ela está ligada a uma questão de tempo, dentro do nosso conceito, tá, gente? Vocês podem encontrar essas definições diferentes. Eu estou falando para dentro da nossa proposta de trabalho. Eu vou dizer que a ansiedade é o medo do amanhã. A ansiedade é um medo antecipado. Ou seja, o perigo, ele ainda vai acontecer, ele está lá no futuro, mas eu começo a apresentar o medo agora. Eu já antecipo as reações. Se o medo é uma reação né, fisiológica, diante de um perigo real e iminente, ou seja, o perigo é real, o leão existe e ele está próximo. A ansiedade, quando é uma ansiedade objetiva, é o seguinte: olha só, amanhã um leão vai fugir do zoológico, amanhã, mas eu já começo a ficar com medo hoje. Isso é ansiedade objetiva. Por que ela é objetiva? Porque o perigo é real. O que vai separar é só a questão do tempo. E na próxima aula, na próxima semana, eu vou trabalhar com vocês só isso. Vai ser a primeira desses transtornos de medo ou de transtorno de ansiedade, vai ser muito essa questão do perigo real. E aí nós vamos usar um pouco mais, para quem gosta, né? Temos aí alguns alunos que gostam, a gente pega a Bíblia e usa a Bíblia. Na semana que vem a gente vai usar um pouco mais o conhecimento bíblico, não como uma forma religiosa, não como um dogma, tem que ser dessa forma, não, apenas como uma possibilidade, pegando as palavras do sábio Jesus para poder aplicar na nossa vida. E fica sempre em aberto, né? O que a gente ensina não é obrigatório, ninguém é obrigado a acreditar, né? Apenas para refletir, para escolher aquilo que quer e para rejeitar aquilo que não quer. Realidade, ansiedade objetiva vai ser semana que vem. E a ansiedade fóbica é aquela ansiedade que, além da questão estar no futuro, ela é fantasiosa. Veja só, o perigo ainda, além de estar no futuro, ainda é com base numa fantasia de algo que pode ou não acontecer. Exemplo muito bacana é quando nós, algum tempo atrás, ouvimos falar que o mundo ia acabar em 2016, porque havia uma profecia, né, dos maias, né, que os caras lá muita gente ficou preocupada. Aliás, a palavra preocupação, ela já indica o que é ansiedade. Está ocupado antes do tempo. Pré-ocupado. Pré sempre é alguma coisa que vem antes. Pré-ocupado é se ocupar antes do tempo. Na época de 1900 e alguma coisa, quando eu ainda era jovenzinho, né? Agora estou jovem, mas não tão jovenzinho. Antes do ano 2000 se dizia, não, até citavam um texto que nunca existiu na Bíblia, mas as pessoas citavam, que a Bíblia diz: a 1000 chegará, mas 2000 não passarás. Muitas pessoas estavam preocupadas com a chegada do novo milênio, que começou, na verdade, em 2001. Então, além de criar uma situação de alarme interno, desconforto interno, ainda era alguma coisa que ia acontecer no futuro e ainda era uma fantasia. Então vamos lá. Primeiro lugar, recapitulando para a gente poder entender, isso é legal. Primeiro lugar, medo é uma emoção natural, espontânea, automática diante de um perigo real e iminente. É uma emoção boa, é uma emoção necessária, importante ao nosso bem-estar e à nossa sobrevivência. É o medo que nos afasta do perigo, é o medo que nos afasta das coisas ruins, daquilo que não presta. Medo é importante. E eu estou lembrando, tem pessoas que gostam, tem pessoas até que gostam da sensação de medo, que procuram, né? Fazem da sensação de medo um estilo de vida. Mas isso é uma outra história, a gente fala depois. Então é importante manter o medo, né? Não deixar cair na indiferença diante da realidade que nós vivemos, de tantos perigos à nossa volta, nos tornarmos indiferentes ao perigo. Não queremos isso. Mas também não queremos viver
com transtornos, o tempo todo sentindo medo, queremos achar o equilíbrio em nossas vidas. Essa é a nossa proposta. Então, nós vamos tentar entender cada um desses transtornos do medo, que a psiquiatria chama de transtorno de ansiedade. O primeiro é a própria ansiedade em si, que nós vamos dividir em duas. Primeiro, a ansiedade objetiva. Voltando antes, a fobia, relembrando, a fobia é o mesmo medo, é as mesmas reações de medo, mas o objeto, o perigo, ele é fantasiado, é da ordem da fantasia, do imaginário. Ansiedade é o mesmo medo, é as mesmas reações, mas é de forma antecipada, o perigo ainda está no futuro. Ansiedade objetiva, esse perigo faz parte da nossa realidade objetiva. É uma realidade que nós convencionamos que aquilo realmente faz mal, aquilo mata, aquilo machuca, aquilo prejudica. E aí, mas vai acontecer no futuro, e eu já estou apresentando medo hoje. Então eu antecipo o mal. Isso é ansiedade, ansiedade objetiva. Além de eu antecipar o perigo que eu estou vendo lá no futuro, ele é da ordem do imaginário. Aí é uma ansiedade fóbica. Lembre-se sempre que essas classificações elas podem aparecer de forma diferente nos livros, na literatura. Mas o que é mais importante para a gente aqui não é os conceitos, é identificar essas emoções e como resolvê-las. Até aqui tudo bem? Então semana que vem vai ser ansiedade objetiva. Essa introdução foi feita e de repente eu falo um pouco mais disso para poder ficar bem sedimentado. A diferença entre fobia e ansiedade. Depois que a gente conseguir falar de fobia, de ansiedade objetiva, aí nós vamos pular para a fobia. Em vez de continuar falando de ansiedade, eu vou falar de fobia. Depois que eu falar de fobia, aí eu vou falar da segunda parte de ansiedade, que é a ansiedade fóbica. Depois que eu conseguir falar de ansiedade fóbica, aí eu vou falar de ansiedade generalizada. Aí depois eu vou falar de transtorno obsessivo compulsivo. Aí depois que eu terminar de transtorno compulsivo obsessivo, aí eu vou falar de estresse pós-traumático e de estresse. A última aula vai ser sobre estresse. Eu não sei quantas aulas vai dar isso na videoaula. Se vão ser 3 semanas, se vão ser um mês, mas eu não estou com pressa. Alguém tem pressa? Não? 3 meses. Então, semana que vem já está combinado. Vamos falar de ansiedade objetiva. Ok? Obrigado. Até a semana que vem. Até a semana que vem. A ansiedade